Pronto, muito boa tarde para todo mundo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Então, vamos lá. Semana número 5, semana aí de simetria central. Então, vamos ver. O que danado, pessoal, é essa simetria central? Vê. A simetria central, como está aí na telinha de vocês, nada mais é do que uma simetria em relação a um ponto. Em relação a um ponto C, chamado centro de simetria. Quando a gente fala de simetria, gente, a gente sempre pensa em quê? O que é que são coisas simétricas? Coisas simétricas são duas figuras são simétricas quando elas conseguem se encaixar. Quando a única diferença entre elas é a posição. Existem várias simetrias. Existe a simetria do espelhamento, a simetria de rotação, simetria de translação, vários tipos de simetria. Hoje a gente vai ver um tipo. Semana que vem, um outro tipo, tá certo? Então, a simetria central, que é a que a gente vai ver hoje, é justamente a simetria que rotaciona a figura 180 graus. Ela vira a figura de cabeça para baixo. É tipo a máquina fotográfica. Quando você pega, não claro que tem hoje em dia, mas se vocês vão ter aula de fotografia aí, acho que no segundo ou terceiro período, né, lá no Lambi Lambi, então vocês vão perceber que quando você tira uma fotografia, a imagem ela aparece invertida, né? Quem já tem um pouco de noção de fotografia, você tem uma imagem invertida. Então, a ideia da simetria central é a gente aprender a fazer na mão, certo? Uma inversão, inverter essa figura, beleza? Carol, boa tarde para Carol também. Então, a gente vai inverter essa figura, tipo a máquina fotográfica. Então, vou mostrar para vocês a definição, depois vou mostrar para vocês, pegar um papel para fazer uma construção aqui com vocês, e depois eu mostro algumas aplicações mais práticas, tá certo? Então, existem vários tipos de simetria, a gente vai estudar um tipo de simetria hoje. Então, em que consiste essa simetria central? Veja só. Eu preciso ter o seguinte para fazer a simetria. Eu preciso de um ponto, certo? Um ponto qualquer. E aqui eu vou mostrar a simetria de um ponto, tá? Eu tenho aí um ponto qualquer, beleza ou não? Um ponto qualquer. Vou chamar esse ponto de ponto A. Eu tenho um ponto C, onde esse ponto é justamente o centro de simetria, tá? Esse ponto é o centro de simetria. Ele é o nosso referencial. Ele é o nosso referencial. Então, você teria um ponto qualquer, você teria um referencial, que nesse tipo de simetria é um ponto, que é o centro de simetria, e você vai jogar esse ponto para o outro lado. Então, a ideia é pegar esse ponto e jogar ele para o outro lado do centro de simetria. Só usa régua e compasso. Só. E lápis, obviamente, papel, né? Claro. Então, a gente vai usar régua, compasso e lápis para poder fazer essa simetria central. Então, vê o procedimento. Vê como é que é fácil. Eu vou inicialmente pegar com a régua, traçar uma linha reta aí, pelo ponto A e pelo centro de simetria. Então, ó, eu vou pegar aí uma reta, vou traçar de A para o C e vou direto. Claro que eu estou fazendo aqui a mão livre, quando eu chegar no papelzinho vai ficar melhor, né? Então, vou traçar uma reta aí de A em direção ao C. Eita. Faz de conta que está reta, tá? Então, eu pego aí e traço uma reta de A para o C. Tracei uma reta aí. A, meu irmão, peraí, estou indignado. Bom, faz de conta que está reta aí. Então, tracei essa reta aí de A para o C, tá certo? Passando pelo A, passando pelo C. Ó, pelo A e pelo C. Joia? Aí, o que é que você tem que fazer agora? Você precisa pegar o seu compasso e com o compasso pegar esse tamanho de A para o C e jogar para o outro lado. Tá? Mesmo tamanho. Então, tem que ter o ponto que você quer fazer o simétrico. Tem que ter o ponto referência, que é o centro de simetria. E tem que pegar o compasso para você jogar esse ponto para o outro lado. Então, preste atenção como é que você vai fazer depois disso. O primeiro passo é uma reta do ponto A, que eu quero fazer o simétrico, para o centro de simetria. Em seguida, eu pego o compasso. Então, olha só. Com o compasso,
eu vou abrir aqui, ó, de A para C. Vou abrir aqui com o compasso de A para C. Certo? E aí vou pegar esse compasso, esse tamanhozinho daqui, de A para C, e vou reproduzir ele para o lado de cá. Então, eu pego esse tamanho e jogo ele para cá. Então, pegou o compasso de A para C, jogou de C para cá. Então, botou o compasso aqui, certo? Botou o compasso aqui, de A para C, de C para A, e abriu ele para cá. Ó. Mesmo tamanhozinho. Aí, quando você marcar aqui com o compasso, você encontra justamente um ponto, e ponto esse que eu posso chamar de A', e esse ponto é justamente o simétrico do ponto A. Então, é o ponto que eu estou querendo encontrar o simétrico. Então, o simétrico do ponto A em relação simétrico do ponto A em relação ao ponto C. Então, a simetria central, ela tem como referência um ponto fixo, que é o centro, e eu vou pegar e jogar para o outro lado. Tá? Isso é como a gente fazer a simetria de um ponto. Só que o que eu vou querer é que a gente faça a simetria de uma figura. E aí, se você pensar, mas Clebinho, o que é que muda fazer de um ponto ou fazer de uma figura? O que muda é que você vai fazer o processo várias vezes. Mas é a mesma ideia. Você tem um ponto, certo? Que você está fazendo com um ponto, você vai fazer com vários pontos. Se for uma figura com 50 pontos, você vai fazer isso 5 vezes. Se for 50 vezes. Se for uma figura com 3 pontos, vai fazer 3 vezes. Então, esse é o processo da simetria central. Como fazer o simétrico de um ponto. E aprendendo a fazer o simétrico de um ponto, você vai conseguir fazer o simétrico de quantos pontos você quiser. Beleza? Então, esse é o processo. Agora vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Fala, Felipe. Professor, nesse caso, o ponto C, ele seria a mediatriz da reta? Se você olhar do ponto original para o ponto que você está querendo, que você encontrou simétrico, o ponto M é o ponto médio. A mediatriz passa por ele, mas eu não digo que ele é mediatriz porque mediatriz é uma reta. Então, na verdade, ele é simplesmente o ponto médio. Entendeu? Sim, obrigado. Nada. Agora vamos ver como é que a gente faz isso no papel. Vamos pegar de uma figurinha aí, qualquer, para a gente aprender como é que a gente faz isso. Então, vou mostrar aqui para vocês, num papelzinho, como é que a gente faz. Deixa eu botar a câmera para cá, abrir essa outra para vocês ficarem me vendo também, tá? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer para construir isso num papel, tá? Então, esse processo que a gente aprendeu de um ponto vai ser a mesma coisa para fazer se tiver 50 pontos, como eu disse para vocês. E Clebinho ainda vai ter figura de 50 pontos, é? Veremos já. Se a gente vai ter figura de 50 pontos ou não. Vamos ver, daqui a pouco a gente vê. Ó, então, olha só. Vou pegar uma figurinha aqui para a gente fazer aí essa simetria central, tá? Como eu disse, isso é um processo de simetria, não é o único processo. Então, deixa eu botar aqui. Todo mundo já sabe, né? Para ver melhor, clica no alfinetezinho e me fixa na tela, tá? Clica no alfinetezinho, você vai ver aí bem grandão essa telinha daqui e me vê pequenininho aqui, certo? Vê aqui e vê aqui. Então, vamos lá. Então, a atividade que a gente vai fazer é justamente a atividade de simetria central. Então, vou escrever aqui só para a gente se ligar. Atividade de simetria central. Essa não é a atividade que vocês vão fazer, não, tá? Vou mostrar só um exemplo como é que funciona, mas não é para fazer isso aqui ainda, não. Então, vou só mostrar como é que funciona a simetria central, certo? Como eu disse, hoje essa simetria, que é a simetria da máquina fotográfica,
que é a simetria da inversão de figuras, tá? A próxima quarta, já vem a simetria do espelho. Quarta-feira que vem é espelhado, que é axial. Mas tudo bem devagarinho. Então vamos lá. O que é que eu preciso ter? Preciso ter uma figura, que eu vou fazer a simetria, e preciso ter o referencial, que é o centro de simetria. Então vou fazer uma figura aí, certo? Com a régua aí aleatoriamente, tá? Então vou chegar, vou fazer uma figura aqui qualquer. Que figura que eu vou fazer? Qualquer figurinha. Vou fazer uma figurinha aqui. Então vou botar uma linhazinha assim. Vou botar outra linhazinha assim. Estou fazendo aí uma figura qualquer. Uma figura que eu quero fazer. Pronto. Vou botar para cá. Vou botar uma figurinha mais ou menos assim. Pronto. Vejam que eu estou fazendo uma figurinha com a régua, né? Depois eu vou ensinar vocês poderiam fazer de qualquer jeito. Então eu tenho a figura, tá aí a figura, tá certo? E a outra coisa que eu preciso ter é justamente o centro de simetria, que vai estar em algum lugar aí qualquer. Então eu vou chegar, vou colocar aqui, ó, aleatório, tá certo? Aleatório. Vou botar aqui meu centro de simetria. Pronto. Escolhi aqui esse ponto para ser meu centro, para depois, quando eu passar a atividade, a gente não ficar clarinho, bota aí, em qualquer lugar, mas em qualquer lugar tá de boa aí esse centro. Massa? Beleza? Então é isso que eu tenho. Então, para fazer, eu tenho o centro e a figura que eu vou desenhar. Aí, foca direitinho nos passos que eu estou colocando aqui para vocês. Vamos lá? Primeiramente, eu vou nomear os vértices da figura que eu quero desenhar. Então, eu tenho aí 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Vou fazer aquele processo 5 vezes. Se minha figura tivesse 20 pontos, eu ia fazer isso 20 vezes. É a mesma coisa. O que você fez para um ponto, você faz para quantos pontos você tiver. E não tem aperreio nisso, não. O segredo é fazer com calma, fazer devagarinho, como a gente já vem trabalhando nas outras semanas, botar o lápis na posição certa, tudo direitinho para não errar, tá? Então vamos lá. Tendo a figura, tendo o centro, primeiro passo, importantíssimo, que muita gente às vezes esquece, coloca o nome em cada um dos vértices. Então, olha lá, não tem 5 vértices? Então, vou chamar ponto A, vou chamar esse vértice de ponto A, lembrando que ponto é sempre letra maiúscula, vou chamar esse vértice de ponto B. Eu não vou botar C, porque eu já botei C aqui, então, para não ficar CC, vou botar outra letra, tá? Para ficar C e C. Então, bota outra letra. Vou botar aqui um ponto D, vou botar aqui um ponto E e vou botar aqui um ponto F. Então, primeira coisa, colocar as letrinhas para representar os vértices. Beleza? Tá claro até aí? Então, coloquei aí os 5 vértices, ok? Então, ó, aí você vai dizer assim, Kleber, coloca esses 5 vértices aí, não é besteira não. É não. Quando você pega uma figura com muitos pontos, se você não ordenar aí, você vai se perder totalmente na questão, tá? E aí o que eu vou fazer para um ponto, eu faço para todos os pontos. Então vamos começar aí. Vou começar pelo ponto A. Então eu pego a régua, vou ligar do ponto que eu quero para o centro, passando direto. Então vou pegar do A para o C e vou traçar uma linha reta. Ó, do A pelo centro de simetria. Deixa eu olhar aqui se está bem certinho. Vejam que tem que ter calma. Então, aqui o ponto A. Aqui o ponto B. Certo? Vamos lá. Então, vou ligar do A para o C. Então, tracei uma linha, ó, de A para o C. Beleza? O que eu estou fazendo para o A, eu vou repetir para o B, para o D e por E. Acho que vocês já estão entendendo que desenho geométrico é paciência, é tranquilidade, não adianta ter pressa, tá certo? Aí agora eu vou pegar o compasso, vou abrir do A para o C,
A para o C. Vejam a tranquilidade da pessoa. Vejam a tranquilidade, porque se tiver um cabelinho de sapo errado aí, você vai perder. Então eu vou bem devagarinho, né? Porque eu não quero fazer isso duas vezes, né? Só quero fazer uma. Então eu vou devagarinho. Veja aqui no A. Perfeito. A para o C. Como está certinho aqui de A para o C, então vou pegar essa mesma medida, venho com a ponta seca aqui no C. Eu, como sei que tem que fazer a coisa bem direitinho, eu puxo para cá, vai lá, puxo para cá para dar mais um confere e puxo para cá. Né? Puxei para cá, ó, e marquei aqui o pontinho. Se esse é o A, eu vou botar aqui um A, linha, para não misturar. Então, marquei aí meu A linha. Então, só no maracujina, ou só no chazinho, ó. Bota um chazinho também, ó. Um chazinho de morango, pronto. Já perceberam que eu procuro dar aula com chazinho para ficar mais tranquilo, mais paciente. Trufas de maracujá, ó. Tem que fazer esse negócio quando estiver bem tranquilo, bem zen. Né? Então, porque se for fazer com pressa, aí chorou. Ficou claro o ponto A? Vamos para o ponto B? Então, vou fazer o mesmo processo para o ponto B. Vamos lá. Ponto B para o ponto C. Consegue. Dá um jeitinho aí. Pega um chazinho de camomila. Pega um maracujina, um suco de maracujá. Tenta encontrar o que lhe deixa tranquilo. Alguma coisa vai lhe deixar tranquila. Você pensa, o que na sua vida deixar tranquila, você procura fazer ela aparecer alguns minutinhos antes. Né? Aí você está bem tranquilo, você vai fazer. Alguma coisa, né? Todo mundo tem alguma coisa na vida que deixa a pessoa tranquila. Aí você organiza, o meu é um chazinho. Quer dizer, pelo menos eu posso dizer aqui que é chazinho porque está gravando, né? Mas, enfim, todo mundo tem alguma coisa que lhe deixa tranquilo. Aí agora eu vou do ponto B. Então, vamos lá. Aí pego do ponto B para o ponto C. Mesmo processo, B para C. Então chega aqui, chega. B para C, aí vem para cá. B, olha direitinho, se tá tranquilo. Aí B para C. Para C. B para C. Aí agora, pega o compasso. Aí vou abrir de onde? De B para C. Eu vou mostrar para vocês uma figurinha aqui. Bem, uma sugestão de figura para vocês. Vamos lá. Aí agora, vou de B para C. B para C. B para C. B para C. B, C. Isso, lindinho, maravilhoso. Olhei de novo. Beleza, acho que está certo. Então, venho com a ponta seca aqui para o C. Tudo certinho. Aí agora, vejo lá se está batendo direitinho no B. Deu certinho? Massa. Então, vou puxar para cá. Marquei aqui meu outro ponto. Se esse é meu ponto B, esse é o ponto B'. Aí já dou uma olhada, vejo que está tudo direitinho. Tomar um golinho no chá. Respire e continua. Aí agora vamos para o próximo ponto, né? Se tiver 100 pontos, vai ser com 100 pontos mesmo. Vai ter que fazer 100 vezes. E assim vai. E aí você pergunta assim, Kleber, tu vai passar com 100 pontos? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Vamos primeiro aprender isso com 5 pontos aí, depois a gente vê o que acontece. Vamos lá. Aí agora, vou lá para o ponto D. Ponto D. D para C. D para C, beleza, tudo direitinho. Tarará. D para C. D para C. Puxei aqui de D para C. Puxou de D para C, guardou esse daqui, pega o compasso, D para C. Tá muito. Mais ou menos, deixa eu ver. D, C, um pouquinho de nada. C para D.
certinho, puxo para cá, marquei meu ponto de linha. Cuidado para não botar a linha aí fora do lugar e confundir a linha com o ponto, tá? Outra coisa também, quando você vai fazendo os pontos, né? Imagine que tem aí vários pontos, vai chegar um momento que fica uma linha por cima da outra. E se ficar uma linha por cima da outra, tudo bem, não tem problema nenhum, segue o jogo. Então, se você tivesse 50 pontos, ou até muito menos do que isso, você vai ter uma linha por cima da outra. Vai aparecer linha por cima da outra. É inevitável. E faz parte do processo ter uma linha por cima da outra. Agora eu venho para o ponto E. Então, vamos lá, do ponto E para o ponto C. Já está... Aqui não vai ficar nem muito pela minha própria figura, mas poderia acontecer. Então, uma linha por cima da outra. Então, venho aqui bem direitinho, do E para o C, fixei minha régua, E para o C, certo? E aí eu vou pegar o compasso, E para C, E para C, C, E, beleza? Aqui, para eu não confundir, gente, se eu passasse, por exemplo, assim, passei aqui, eita, riscou duas linhas ao mesmo tempo. Eu estou na dúvida se meu ponto é aqui ou aqui. Não tem problema, eu venho de novo aqui com a régua, antes de marcar o ponto, para eu não errar. Porque quando tem muitas linhas, eu vejo muita gente errando porque bota o ponto, em vez de uma linha, coloca na outra linha, aí mistura tudo, aí resenhou tudo, aí se lascou. Aí tem que fazer tudo de novo. Então, venho aqui, ó, do ponto E, papapá. Então, aqui vai ser o meu ponto E'. Então, aqui, meu ponto E'. Importante demais as letras. Não façam só os pontos sem botar as letras, não, porque vocês terminam misturando tudo. Aí, quando misturar tudo, para voltar é muito, muito ruim. E agora eu vou para o ponto F, né? Vou fazer o mesmo processo de F para o C. Então, F para o C. FC, venho aqui de F para C, fixei, vi se está certinho, vamos para cá um pouquinho, F para C, de F para C. Se é para trabalho tridimensional, você pode sim, Carol, pode fazer algumas construções dessa que no final dá um efeito tridimensional, sim. Depende da figura que você vai construir. Mas isso pode fazer para figura tridimensional também, tá? Pode fazer. Eu estou só com vocês aqui no bidimensional, mas é o mesmo processo se for tridimensional. Inclusive, dependendo da figura que você vai fazer, o efeito dá um efeito bem tridimensional, sim. Certo? Então, olha lá agora. Do F para o C, F para C, FC, F para C, fecha um pouquinho de nada, C, F, abre um pouquinho, agora jogo para cá. Esse foi bom que não ficou muito ponto, muita linha em cima da outra, mas vai aparecer linhas em cima da outra, como já disse para vocês. E aqui eu marquei meu ponto F'. Pronto, não tenho mais pontos para marcar, marquei todos os pontos, agora eu vou ligar. Quando a gente começa a fazer, quando é uma figura, por exemplo, com 15 pontos, ficam 15 pontos aqui, obviamente, cruzou tudo, não tem problema nenhum não, fica cruzando. Então, fica um ponto misturado com o outro, a gente tem a sensação de que vai dar tudo errado, às vezes. Olha assim, meu irmão, vou ligar esses pontos, vai dar tudo errado, lascou tudo. Se você focou na técnica, se você focou um ponto de cada vez, fez um ponto, jogou, botou a letra, fez um ponto, jogou, botou a letra, no final fique tranquilo que vai dar certo. Certo? Vai ficar a imagem invertida, isso é um processo de inversão de figura, exatamente. Então, os pontos, a gente às vezes fica achando que vai dar tudo errado. Que não vai dar tudo errado, vai dar tudo certo no final. Tenha fé que vai dar tudo certo. Aí,
Qual a importância das letras? A importância é o seguinte, se eu simplesmente marco os pontos, se eu ligar do B para o E, eu já perdi minha questão. Se eu ligar do B para o E, já sai tudo errado. Se eu ligar do F para o B, já sai tudo errado. O legal de sair colocando em ordem os pontos, em ordem alfabética, é justamente para que na hora que a gente vai ligar, a gente não erre besteira. Então, olha lá, na figura original, né, de A para B, então na figura simétrica vai ser de A' para B'. Então, eu vou chegar aqui, ó, e vou ligar do A para o B. Então, vou chegar aqui, botar minha regrinha direitinho. Cuidado para não ligar para a linha, é para o ponto A' para o ponto B'. Liguei, ó, AB. Depois, na minha original, B vai para D. Se B vai para D, então B vem para D. Não vai botar B para E porque vai dar errado. Essa figura fica errada. Então, D vai para D. Cadê o D? Cuidado para não botar na linha. D', não, bota aqui no D. B para D. Devagarinho. Tá tudo certo. B para D. Liguei. O D vem para o E, né? Se o D vem para o E, então D' para E'. D para o E. Então, D eu venho para o E. Do E vai para o F. Então, E vai para o F. E vai para o F. E para F. F fecha para A. F fechou para A. E aí eu fechei minha figura. Então, esse é um processo de simetria central, que é um processo que faz justamente o quê? Ele inverte a figura. É a mesma figurinha, que com a câmera eles dão uma diferençazinha, mas está assim, dá para vocês perceberem. É a mesma figura. Então, essa aqui está um pouquinho troncha, porque essa também está um pouquinho troncha. Vai ficar exatamente a mesma figura. Então, esse é um processo que se chama de simetria central, que é um processo de inversão de figuras, tá? É um processo de inversão de figuras. Então, a figura está aqui, ela parece invertida, na verdade é uma rotação de 180 graus, tá? Pegou a figura, ó, deu meia volta. Certo? Exatamente meia volta. É uma rotação de 180 graus. Essa figurinha e essa são exatamente idênticas. Só que você inverteu. É um processo de simetria. Tem outros processos que a gente vai ver, tá? Thalita e depois o Bira. Professor, é o seguinte, esse ponto referencial, no caso, eu vou poder colocar ele em qualquer... Tipo assim, eu tenho uma figura para espelhar, então eu vou poder colocar ele em qualquer lugar do papel. Só não é espelhar, é inverter. Desculpa, inverter, desculpa. Isso. Aí eu posso colocar ele em qualquer lugar do papel. Pode. E levando em consideração o espaço, né? Tá, claro. Não é um espaço. Colocar ele muito distante para cá vai ficar fora do papel, né? Porque a distância para cá e para cá é a mesma. Tá certo. Obrigada. Nada. Fala o Bira. Kleber, colocou essas definições do desenho, da figura inicial aleatória, né? Tu colocou a medida de A para F é aleatória. Aleatória. É. Exatamente. Só para lembrar os lápis. Vamos lá. E Larissa? Larissa apareceu e sumiu, foi? Elivan tá ali, boa tarde. Ó, então, olha só. Essas linhas de vermelho, só para a gente lembrar, essas linhas auxiliares de vermelho, ela é feita com lápis HB, tá certo? É misteriosa, é? Não, apareça aí pra gente. É com lápis HB. Essa figura final que está aí de preto é o lápis 6B. Aí, bem, essa figura original, como eu pedi só 2 lápis a vocês, essa original que está aqui de azul, poderia ser feito com lápis HB. Mas se você tiver um terceiro lápis, pode colocar ela de 2B.
Se só tem esses dois, pode deixar tudo HB. Então, a simetria central. A figura original, que você vai fazer a simetria, ou você coloca com lápis 2B, se não tiver, bota com HB mesmo. As linhas auxiliares, todas com HB, e a sua resposta com lápis 6B. Esses são os lápis que a gente vai utilizar. Tá certo? Para fazer essa simetria. Se não tiver o 2B, bota só HB e 6B. Certo? O 6B para a resposta. Usa o 2B, beleza, pode ser. Bem que não fica tão diferente, não. O ideal era botar um HB nesse meio, Mira, se tu tiver. Oi, Douglas. Desculpe aí minha ignorância. Não existe isso, não. Desculpa, não, porque não existe nada de ignorância. Para nossa compreensão, assim, o desenho geométrico, ele é originalmente trabalhado em que área? No caso, falando em termos de artes? Não, na vida da gente mesmo, na profissão. Tem várias áreas, né? Por exemplo, vamos lá. Se você vai trabalhar, vou dar os exemplos mais clássicos e depois os menos clássicos. Na área de arquitetura, vai fazer qualquer planta baixa de qualquer apartamento, tu vai usar o desenho geométrico, porque tu tem que usar dentro de uma escala, dentro de um padrão, paralelas e perpendiculares. Vai fazer uma planta de um prédio, qualquer planta, em geral, na área de arquitetura, você precisa do desenho geométrico. Vai fazer um design de interior, vai fazer uma sala, vai fazer um quarto, você precisa usar totalmente desenho geométrico para saber, tipo, uma linha mais macia, uma linha mais... Olha, como a Thalita colocou ali, design, fazer marcas, vou explicar, Ivan, sobre isso, expressão gráfica também, a Irla colocou. Nas engenharias também, vai fazer qualquer obra que você tem que ter um projeto, ter uma planta, uma maquete, tudo isso é baseado no desenho geométrico, tem que usar as grafites corretas, tudo direitinho. No lado de artes, você vai utilizar se você for querer ser um artista, pode trabalhar no seu dia a dia, se quiser ser um artista geométrico, por exemplo, alguns artistas que trabalharam muito desenho geométrico, Leonardo da Vinci, o próprio Romero Brito, o Escher, esses caras todinhos foram artistas que faziam tudo pro lado geométrico, tá? Então, você poderia trabalhar por esse lado, o lado artístico. Na parte tridimensional, que a gente vai trabalhar a parte de vistas e perspectivas, na parte de argila, por exemplo, quando for fazer um trabalho em argila, que tu tiver que fazer uma figura tridimensional, tu precisa ter uma boa noção de desenho geométrico para saber quando tu estás olhando uma figura de frente, de trás, de lado. Então, tem diversas áreas que você pode trabalhar com desenho geométrico, né? Isso assim na vida profissional da gente, né? Então, tem várias situações que a gente precisa disso. Precisa entender. E aí tem o popular também, né? Que a geometria está na cabeça, né? Às vezes, por exemplo, eu lembro quando eu era pequeno, hoje em dia não tenho mais isso não, mas quando eu era pequeno, eu ficava em casa, né? E eu ficava imaginando como é que os móveis da casa, o sofá, o estante, a televisão, poderiam se posicionar dentro daquele ambiente. Isso está na... Não sei se alguém já teve essa sensação de quando era pequeno, não sei, de ficar mexendo. A gente até hoje também, até mais adulto também, às vezes tem pessoas que ficam pensando, meu irmão, e se eu mudar de lugar essa sala? E se eu botar o sofá para cá? E se eu botar esse armário para cá? Será que eu ganho mais espaço? Será que fica melhor? Então, é também um lado geométrico que não é técnico, mas é um lado também que está na nossa intuição, né? E aí vai, né? Aí a gente poderia falar, e poderia voltar aí antigamente dos gregos, né? Né? Dos egípcios, e falar de pirâmides, e falar de um monte de coisa, né? Eu poderia sair falando. E se responder aí a tua pergunta, mas... Respondeu sim, porque às vezes o cara fica voando, né? Pronto, esse exemplo aí, eu imaginei como se fosse a luz, ela refletindo num ponto, ela batendo num ponto e refletindo em outro lugar. Assim, é uma leitura que eu fiz desse espelhamento aí, né? Desse desenho. É como se fosse a luz batendo e espelhando. Isso. No caso, eu mostrei só um exemplo
Mas daqui a pouco eu vou mostrar alguma situação mais prática para vocês. Isso aqui é só para você entender a técnica que está por trás. Eu pedi uma figurinha pequenininha, mas existe uma técnica aí por trás, né? Você pegar, por exemplo, já pensa aí o símbolo da BMW. Né? Se pegar um carro da BMW, aquele símbolo dali é totalmente um símbolo de simetria central. Né? Então tem vários logotipo também, que você coloca tudo de simetria central e aí vai, tem um bocado. Beleza? Wander está com a mão levantada aí. Ô, professor, o senhor vai postar essa aula no YouTube? Vou postar sim. Obrigado. Inclusive, se você já pode, Wander, porque como a turma da manhã, eu tive um tempinho agora na hora do almoço, já postei a da turma da manhã. Então, se vocês não quiserem esperar até que essa apareça, já está lá no YouTube a da turma da manhã, tá? Então, se vocês já quiserem assistindo a da manhã, já é a mesma coisa, tá? Se quiser ir adiantando. A da manhã eu já postei lá no YouTube. Postei agora na hora do almoço. Beleza? Aí já pode ir adiantando isso. Joia? Se tem alguma pergunta aqui no chatzinho. Móveis planejados em ambiente total. Desenho lembra a nossa visão, e isso também a gente enxerga invertido, exatamente. Imagem invertida, o cérebro que converte. Carol. É só para tirar uma dúvida, professor. Oi. Você falou nos lápis 6B e qual foi o outro? HB. Sim, HB. Aí é dos mais finos para os mais grossos, é? Essa linha de vermelho... Não é lápis grossos ou lápis finos? Não, veja. O lápis não é uma questão de ser grosso ou fino. É uma questão de ser macio ou duro. Sim. O lápis HB é o lápis hard. É o lápis duro. Por ser duro, ele faz traçados mais claros. O lápis 6B, o B é de blackness. Então, 6B significa que ele tem 6 tons de black. Então, ele é muito black. Então, ele vai trazer traçados mais escuros. Certo? Então, ele tem black nível 6, digamos assim. Então, ele faz um traçado mais escuro. Aí, ele é uma grafite mais macia. Tá? Beleza? Estou entendendo. Entendi. Obrigada. Nada. Aí, veja. Eu vou passar 3 construções para vocês que eu vou explicar direitinho. Mas antes disso, deixa eu mostrar uma para vocês. Teve uma aluna do curso de artes, da mesma turma de vocês, só que de 2019. Essa aluna de 2019, ela fez eu falei na aula, gente, ó, quem quiser fazer com 100 pontos ou mais, pode fazer. E ela foi fazer. Vem aqui, vem. Então, ela foi fazer. Por favor. Tchau. Deixa eu dizer. Então, vou fazer com 100 pontos. Veja o que ela fez. Aí, ela fez e botou numa moldura e me entregou. Deixa eu separar daqui para mostrar para vocês o que uma estudante fez. Ó, ela colocou... Deixa eu botar aqui para vocês. Vou botar aqui que fica melhor para vocês. Uma estudante de artes visuais, ela fez esse aqui, ó. Vou tentar mostrar aqui para vocês verem. Olha lá. Atividade, olha lá o título. Tá um pouquinho desfocando, né? Dá para ver, não dá? Simetria central, tá um pouquinho desfocado. E ela resolveu fazer essa figura. Isso responde também uma das perguntas que alguém colocou aí. Então, ele pode fazer com figuras curvas. Olha lá o que ela fez. Então, foi uma estudante de... Peraí, que tá mexendo aqui só. De artes visuais. Deixa eu focar aqui melhor. Olha lá. Tá vendo? Ela fez um peixinho. Aí, nesse peixinho, como os segmentos são curvos, ela saiu, ó, pontilhando todo o peixinho, ó. Olha lá. Ela saiu pontilhando todo o peixinho. Então, aqui tem mais de 100 pontos, bem mais, acho que tem uns 200 pontos. Colocou o centro de simetria aqui, ó, dá para ver? O centro de simetria. E foi fazendo ponto por ponto, porque tá bem pequenininho, mas ela foi colocando aqui as letrinhas. Não dá para ver.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, A1, A2, A3, A4, A5, A6, tarará, 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 tarará. Saiu colocando ponto a ponto. E ela pegou, fez esse rascunho, né? E com certeza aí, talvez ela tenha pego aí um dia inteiro, manhã e tarde, ou talvez no final de semana, 2 dias, não sei quantos dias ela pegou, esqueci até de perguntar isso para ela na época, mas deve ter feito aí uns 2 dias, talvez, com muita calma, com muita tranquilidade, o lápis sempre com a pontinha bem feita, ó, e fui colocando. Mas ela não terminou, não? Ela terminou. Isso aqui foi só o rascunho que ela começou a fazer e me mostrou para ver o que é que eu achava. Eu disse, não, tá de boa. Aí ela pegou, posso fazer um grande? Fiz, posso. Aí ela pegou, botou aqui o rascunho para mostrar o que é que ela tinha feito. Tá vendo? E aí fez do outro lado aqui, ó. Aí pegou, fez aqui do outro lado. Aí, deixa eu virar aqui. Aí ela pegou e colocou assim, ó. Fez um grande e coloriu. Olha lá. Fez a figurinha, fez o peixinho e coloriu o peixinho. Tá vendo? Dá para ver aí? Então, isso seria... que está aceso ali, né? Deixa eu ver se... Acharam? Olha. Foi uma aluna do primeiro período que fez isso daí. Simetria central. Vou botar em pezinho assim, que acho que fica melhor para vocês. Vai. Vou apagar essa aqui para... Olha lá. Então, esse foi o trabalho que ela fez. Então, ela fez aqui um maior, fez o peixe. Certo? Botou o centro de simetria aqui, ó. Eu não acho que vai dar para ver não pela câmera, mas tem um centro de simetria. E pontilhou o peixe todinho e foi fazendo ponto por ponto. Não sei se tinha 200, 300 pontos. Aí foi fazendo um por um, um por um, um por um. E depois que ela fez tudinho, ela coloriu. Fez aí um jogo de cores. E botou numa moldura e me deu de presente. Né? Ficou legal, não foi? Gostaram? Passado, fiquei. Desse nível pra cima, ó, a partir desse nível para cima tá de boa. Ó, então, foi um trabalho, tá aqui, ó. O Instagram dela é esse aqui, ó. O nome dela artístico é Chica Bill, 2019. Ela fez, me deu, e aí eu respondo o que Douglas tinha colocado. Mais uma maneira, ó, uma coisa bem prática. Ela fez, me deu de presente e eu coloco ali aqui na minha... Fica na minha casa como um quadro. É porque tá claro, né? Por causa da claridade. Deixa eu ver se eu encontro uma posição melhor para vocês verem. É porque tá dando reflexo de todo jeito. Só se eu botar assim para... Deixa eu virar para minha câmera aqui. Mas é porque tá muito claro aqui. Deixa eu ver se é assim de novo. Vai aparecer o reflexo da parte de lá. Vai ficar, tá muito claro aqui. Vai dar. Mas dá para vocês terem uma noção do que está acontecendo. Então, tá aí. Uma obra de arte e um quadro que eu guardo com muito carinho aqui em casa. Né? E ela quis me dar de presente. Por que ela me deu de presente? Porque ela gostava de mim, eu acho, e me deu de presente. Gostou das aulas e aprendeu e fez. E resolveu me presentear. Esse trabalho dela eu coloquei também no Caos. Né? Vocês já estaram falando do Caos, né, que tem? Então, a gente apresentou esse trabalho também no Caos. Né? E é um trabalho com uma técnica muito simples. Simetria central e um joguinho de cores. Né? E aí, obviamente, né, para se sentir humilhados, obviamente, é um trabalho que ela poderia monetizar, né? Eu poderia fazer vários trabalhos como esse daqui e ganhar dinheiro com isso. Né? E ganhar dinheiro com isso. Quem quiser fazer um trabalho bem massa, quiser vender, se ficar muito top, né? Mais ou menos desse nível aqui assim, pode postar nos stories e me marcar que eu reposto, tá? Porque aí seria algo bem legal mesmo para vocês ganharem dinheiro com isso, pô. Pode ganhar dinheiro com isso. Isso é um dos trabalhos que ela fez e ficou
e ficou muito legal. Eu gostei muito desse trabalho aí, né? Um trabalho que ficou muito bem feito. E a técnica é só essa, simetria central, nada mais além disso. Né? Rascunho, original, botou numa moldura, já me deu aqui, eu só faço pendurar na parede. Devia deixar aqui, né, para vocês ficarem vendo isso daí. Mas é um trabalho bem legal, certo? Bom, e ganha dinheiro, gente. Aí, assim, é uma obra de arte. Teve um estudante, esse eu não tenho aqui não, mas teve um estudante, foi da turma de 2020, no ano passado. Teve um estudante, logo no comecinho, porque como essa atividade tinha sido ainda antes da pandemia, né? Uma das primeiras atividades, e aí ele gostava muito de xadrez, e aí ele fez as peças de xadrez, vê? Xadrez tem quantas peças? Tem o rei, a rainha... 11. São 11, né? São 6, não? Rei, rainha, torre, bispo, cavalo e peão, né? São 6, né? E rainha, bispo, torre, cavalo e peão. Ele gostava muito de xadrez e ele foi e fez com as peças de xadrez tridimensional e colocou. Irmão, se você encontrar um cara que é apaixonado por xadrez, o cara vai pagar isso o preço que quiser, pô. Já pensou 6 quadros tridimensional, simétrico, invertido, que dá um efeito tridimensional, como o Carol tinha colocado lá no começo, dá um efeito tridimensional. Qualquer lado que eu botar vai ficar bonito, pô. Se eu pendurar assim, se eu pendurar assim, se eu pendurar assim, todo jeito que eu pendurar vai ficar legal, pô. Então, se ele encontrar um cara apaixonado por xadrez fazer isso daí, pode cobrar R$500, R$1.000, o cara vai pagar, pô. O cara vai pagar. Entendeu? Então, é uma aplicação da simetria central. Ela pegou a técnica, porque eu só vou ensinar para vocês a técnica, né? A arte é vocês que botam. Então, mostra a técnica e vocês veem a arte de vocês, como vocês acharem melhor. Então, é uma construção, essas tem uns 200 pontos, foi um teste de paciência massa, né? Deixa eu ver aqui o chatzinho. Eu me perdi com esses 5, me diga com 200. Malu, gênio, arrasou demais. A Jamaracujina, perfeito. Menina é um gênio. Davi, se me abraça. Gostaram, né? Aparecendo a sombra. Sinto humilhado, não. Sinta que vocês são capazes de fazer muito além disso. Com certeza. Vocês podem ir muito além, muito além. Então são opções, pô. São opções. E vocês Ainda preciso aprender muito. Oh, meu Deus. Tão longe ainda. É uma técnica simples que você pode fazer algo maravilhoso, pô. Algo maravilhoso. Entendeu? Já pensou se você cria uma logotipo para uma empresa aí e você vende ela por 0,5% do lucro dela, por 0,1%? Já pensasse? Vou criar uma logo aí. Aí tu cria uma logo e vai vender para uma empresa. Agora, por exemplo, tem pessoas que não sabem vender, né? Tem uma história da Nike. Da Nike. Aquele símbolo da Nike, quem fez foi uma estudante de design, sei lá, alguma coisa assim, que fez, deixa eu ver se eu acho, ela fez o seguinte, deixa eu ver só se eu encontro aqui, eu tinha visto um dia desse, tinha separado para vocês, mas não lembro onde eu botei, mas deixa eu ver se eu lembro mais ou menos quanto, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí, só um segundinho. Caramba, vim em algum lugar, achei aqui. Ó, Carolyn Davidson foi a pessoa responsável por desenhar o famoso símbolo da Nike. O famoso símbolo da Nike. O que é que o símbolo da Nike tem de mais? É uma vírgula, né? É uma vírgula. A McDonald's é um M. A BMW é um círculo com 2 traçadinhos. Se for pensar, não tem nada de mais. Mas, ao mesmo tempo, tem tudo de importante. Porque como é que uma logo é importante? Quando ela é simples e você olha e já sabe do que está se falando. Então, ó, Carolyn Davidson foi a pessoa responsável pelo símbolo da Nike. E ela era uma estudante de marketing e criou aquele símbolo.
e vendeu por $35. Aquele símbolo da Nike foi comprado por $35. Com certeza ela não tinha alguém que deu dica para ela, porque qual era a dela? Quero comprar esse símbolo, beleza. Quanto é que vai ser o custo desse símbolo? Ah, me dá 0,1% do teu lucro. Pronto. A pessoa, se ela vendesse por 0,1% do lucro da Nike, meu amigo, então vai que acerta. Fala, Ivan. Ô, Kleber, interessante também é a logomarca do Banco do Brasil, assim, como foi construída, porque foi justamente em cima dessa simetria, né? Você observar direitinho, são dois Bs e eles são em posições invertidas e eles se encaixam. Aí tem uma historiazinha também, e foi brasileiro que criou aí, através de um concurso, estavam querendo saber sobre essa marca, criar uma marca, né, para o banco, e ele foi o vitorioso. Dois beijinhos se encaixando, né? Ela tem uma simetria central também, ó. Olha aí, tá aí na telinha, não tá? Olha lá ela aí, né? Essa mesmo. Essa aqui? Olha aí. Então, é uma figura que, se você imaginar, existe um centro de simetria aqui, ó. Ela é uma simetria central também. Ela é uma simetria central. Não é espelhada, é uma central. É exatamente isso que a gente falou. Você botar um ponto aqui no meio, você vai perceber exatamente a simetria central. Perfeito, perfeito. Essa história eu não conheço não, Elivan. Ela foi vendida, foi? Foi um concurso que teve para criar essa logomarca e a pessoa criou justamente com fazendo esse encaixe, né, das letras, e foi o vitorioso, né, no concurso. Massa, né, não? Para você ver, são coisas que a gente pode. Então, por exemplo, se aquela menina da Nike lá, que vendeu quando ela era estudante, por $35, se ela vendesse por um percentual do lucro, nem que fosse 0,01%, não importa, ela com certeza teria bem mais rendimento, né? Então, é saber vender também. Vai que a gente tem sorte de fazer alguma coisa desse tipo e ganhar um dinheirão. Então, além de saber, agora tem que criar, né? Tem que pensar, tem que ver como é que a gente faz isso daí. Massa? Aí, pessoal, quais vão ser as atividades de vocês? A gente vai passar três atividades. Atividade 6, atividade 7, atividade 8. Eu vou colocar aqui na telinha de vocês algumas sugestões para quem não está com criatividade. Você, Kleber, eu não estou criativo esse semestre, não estou criativa, eu estou simplesmente querendo fazer o basicão lá. Beleza. Então, eu vou te mostrar aí o que é que tu pode fazer. Mas a minha ideia é que você crie, tá? Crie. Então, vejam, a atividade 6, eu coloquei uma figura para quem não quer criar. Quem não quer criar, pega essa daí como atividade 6. Vejam que essa atividade 6, percebam que nós temos, quantos pontos nós temos aí, ó? Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos, tá vendo? 7 pontos. O que é que significa? Que a atividade 6, você vai fazer qualquer construção que tenha, no mínimo, 7 pontos, tá? Você vai criar o que você quiser. Ah, quer criar uma peça de xadrez, quer criar um peixe, quer fazer uma coisa curva, como eu mostrei do peixinho, quer fazer sei lá, tu gosta de porta, de uma logo, de uma diamante, por exemplo, faz. Ah, achou bonitinho o símbolo da tridente, enfim. Cria aí, certo? Ah, olhei de lado, achei massa isso, aquilo, outro, cria. Agora, para você fazer essa parte de simetria, da atividade 6 de simetria central, pelo menos 7 pontos. Qualquer construção com 7 pontos. Ou mais. Direitinho, 7 ou mais. Tá? Essa setinha é uma sugestão. Atividade 7. 6 pontos ou mais. Tá? Se não tiver inspirado, pega essa sugestão aí. Atividade 7, 6 pontos ou mais. 6 ou mais pontos. Ok? E atividade 8,
12 ou mais pontos. Vocês vão fazer 3 construções de simetria central. Uma com 6 ou mais, uma com 7 ou mais, uma com 12 ou mais pontos. Sugestão, criem. Não quer criar, tem aí três indicações, 3 sugestões. Beleza? Agora... Só para confirmar, a 6 é que é... A atividade 6 é... Uma com 7 pontos, uma com 3. 7 pontos? Uma com 7, uma com 6 e uma com 12, ou mais. Vamos fazer 3. É atividade 6, 7 e 8. Uma com 6 ou mais, uma com 7 ou mais, uma com 12 ou mais. 3 atividades. Agora, vê só. Se você quer fazer uma bem caprichada, como essa do peixe, quer fazer uma qualquer aí que você criou, toda essa aula está postada no YouTube, do jeitinho que está aqui. Exatamente dessa aulinha do jeitinho que está aqui. Certo? Beleza, Gabi? Inclusive, já está no YouTube a aula da manhã. Então, se eu demorar para postar de vocês, a da manhã já está lá, que é a mesma coisa, tá certo? Já está lá no YouTube na data de hoje. Já coloquei hoje no YouTube. Já pode estar assistindo lá. Então, se você não quiser fazer, se você quiser fazer uma atividade mais bem elaborada, com pelo menos 40 pontos, se quiser fazer uma só, o basicão é o quê? O básico. Uma com pelo menos 6, uma com pelo menos 7, uma com pelo menos 12. Basicão, essas 3 que eu sugeri. Uma setinha, um peixinho e um negócio desse aí. Basicão. Kleber, eu quero, desde já, eu quero ser um artista massa, então eu quero caprichar nas minhas atividades, quero fazer uma mais legal. Se você quiser fazer uma com 40 pontos ou mais, vou dar uma sugestão, por exemplo, aqui, uma coisa que eu tenho na minha cabeça, certo? Se você quiser fazer uma com 40 ou mais pontos, essa minha aí acho que tem uns 60 pontos, quer ver? Ó? Contar quantos pontos teria essa, só para eu ver aqui. Essa teria quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Ó. Uma ideia, por exemplo. Se eu quero fazer uma figurinha, ó, 65 pontos deu aqui. Se eu quero fazer uma figura com pelo menos 40 pontos, isso aqui foi uma ideia que eu estava fazendo aqui. Se eu botar meu nome aí, Kleber, por exemplo, e que vai ter 65 pontos, só um segundinho, Catalina. Eu vou encontrar aqui, né? Ela vai ficar do lado de cá, aqui na parte de baixo, certo? Vai ficar uma coisinha assim, porque lembre-se que isso aqui vai encontrar invertido, né? Só para a gente entender, tá? Então, você poderia estar encontrando alguma coisa desse tipo, tudo invertido, certo? Se quiser fazer com 40 pontos ou mais, basta fazer uma, não precisa fazer 3, não. Se você fizer com 40 pontos, agora coloca o título aqui, ó, como eu coloquei, ó. Atividades, bote 6, 7 e 8. Para eu saber que está as 3 numa só. Então, ou faz a 6, a 7 e a 8, 3 separadas, com 6 pontos, 7 pontos e 12 pontos. Ou se quiser fazer uma só, com 40 pontos ou mais, o exemplo que eu dei foi do meu nome, coloquei o centro aqui em algum lugar qualquer, certo? E eu encontraria para cá. Se eu faço uma dessa, eu só faria uma. E aí eu escreveria no título desse jeito, 6, 7 e 8, simetria central, tá? Aí bastaria fazer uma, certo? Se dá para fazer um rosto, dá para fazer o que você quiser, o que você quiser. Se eu for fazer um rosto, você vai vendo aí quantos pontos você pode estar marcando, né?
Quanto mais fontes você colocar, mais perfeitinho vai ficar o seu desenho, né? Esse desenho que eu dei para vocês do peixinho tinha muito. Acho que tem mais de 200 pontos aqui. Vai ter mais de 200 pontos esse aqui. Então, vocês podem fazer, sim, um rosto, pode fazer o que quiser. Certo? Thalita tinha levantado a mão. É que você já respondeu, eu ia perguntar se quando a gente fizer, se a gente optar a fazer uma de 40 pontos ou mais, precisaria fazer um monte, mas eu já entendi. Só basta um. Basta um. Beleza? Professor, no caso das folhas, seria no ofício mesmo ou seria uma folha maior, se fosse fazer a de 40 pontos ou mais? Do jeito que você quiser. Certo? Se tu quiser fazer no ofício, pode. Se quiser fazer numa folha maior, pode também. Como você quiser. Certo? Se você quiser, como eu disse, se quiser fazer até mesmo para vender depois, aí você pode fazer um maior. Aí vai tirando a foto como Dara fez, né? Dara fez esse daí, fez o rascunho. Aí primeiro tirou a foto do rascunho, mandou só o rascunho. Aí depois ela fez o colorido. Então, foi fazendo aí devagarinho, né? Então, foi fazendo e ficou bem legal. Bem legal mesmo. Vocês Professor, podem fazer folha maior. Oi. eu queria só tirar uma dúvida. No caso de fazer esse exercício com vários pontos, é preciso que a gente ainda faça as 3 tarefas ou vai estar incluído tudo num trabalho só? É um só. Se for fazer com 40 pontos, é só um. Só um. Não precisa fazer nem as tarefas anterior, não. 6, 7, Eu 8. só escolho e faço. Aí você no título você coloca números, atividades 6, 7 e 8, do jeito que está aí na tua telinha. Atividades 6, 7 e 8. Ela vai valer por 3, pelas 3. Tá, ok. Tá, obrigada. Nada. Deixa eu fazer aqui rapidinho uma chamada para eu não esquecer. Aline Bernardo faltou, né? Aline Bernardo. Só vou chamar que eu não estou vendo, tá? Como sempre. Aline Bernardo, eu não estou vendo. Angélica, eu não estou vendo. Ana Luísa sempre aparece. Hoje ela não apareceu, não, né, Ana Luísa? A Irla também sempre aparece. Hoje ficou escondida. Apareça na aula. Apareça. Cláudia está aí. Cláudia tem que ver o Forms. Vice Cláudia. Está ligada no Forms para justificar a falta. Cristiane tá não, né? Cristiane tá não. Beleza, Cláudio. Tem umas faltinhas aí para tu olhar isso daí direitinho. Dá uma olhada lá no... Eu vou preencher. David tá não. Olha e-mail, olha e-mail. João Vitor não está. Letícia Freitas também não. Christian Darling vive, sim. Só tô chamando que eu não tô vendo. Quem eu tô vendo já tô dando ok. Lissandra também não está. Beleza, só tô chamando quem eu não tô vendo. Quem eu não chamar, sinta-se presente. Lívia Maria não. Lívia Maria não, né? Maria de Fátima da Silva, não. Ah, tá aí, tá? Foi mal. Não, tu é Valdevino, né? Tu és Fátima Valdevino. Quem não tá é Maria de Fátima da Silva. Isso. Beleza. Maria de Fátima da Silva, que não está. Deixa eu ver aqui. Roberta tá aí, né? Roberta também tem que ver as faltas, né, Robertinha?
Dá uma olhada nas faltas lá, para organizar isso aí também. Tiago Moraes não está, né? Dá uma olhada lá para organizar. Deixa eu só botar aqui. Hoje foi simetria central. Gente, quem quer tirar alguma dúvida, quem quer perguntar alguma coisa, os forms, quem está com falta, preenche os forms. Geralmente eu olho no final do ano da unidade. Então, lá para o dia, no final do mês, é que eu vou olhar o forms para retirar as faltas de quem faltou. Fala, Bira. Deixa eu dizer, foi uma informação que eu percebi aqui, depois que eu lhe perguntei sobre o envio da última atividade. Existe uma divergência no Classroom. Por exemplo, eu falei para o senhor que estava lá devolvido, né? Eu estava olhando aqui do notebook. Sendo que eu acessei o Classroom no celular, eu enviei novamente para você, né? E aí constava lá, aqui na tela do notebook, devolvido, mas no Classroom, no celular, tá entregue, tá tipo, normal, saca? No teu caso, eu não devolvi nenhum, por isso que eu achei estranho. Eu não devolvi nenhum. Então, essa divergência que eu queria dizer, que no Classroom, na versão do computador, deve acontecer algum delay aí, eu não sei. Estou enviando os PDFs no celular. E aí, inclusive, aquela que eu falei que estava metade, não estava metade no celular. Eu acho que está acontecendo alguma lombra aí com o Classroom. o teu, no caso, tava pela metade, né? Tava pela metade aí, aparecendo pela metade. Aí, o que foi que eu fiz? Eu tirei ele, coloquei novamente pelo celular, e aqui na versão desktop do computador, aparecia que eu tinha sido devolvido. Aí eu não entendi. Aí eu printei até a tela e depois eu vou mandar no grupo da gente para que vocês também vejam, assim, por quê? Eu fui na atividade da semana 3 e tava o mesmo erro. Tipo, no celular tá entregue, tudo ok. Mas na versão computador tá devolvido. É meio confuso essa plataforma da gente, viu, velho? Não entendi como tu colocasse. Tá ligado? Mas depois tu dá uma olhadinha direitinho pra gente ver. Beleza? Massa. Deixa eu ver aqui a dúvida de Emily. Acha que se eu fizer isso, pode ser só um ou pode fazer mais? Deixa eu abrir aqui. Fica um só. Fica, inclusive, bem legal esse daí que Emily colocou. Show de bola. É uma raposa, né? Um gato é uma raposa, né? Isso aí? Uma raposa, show de bola. Eu não devolvi nenhum trabalho, tá, gente? Nenhum trabalho eu devolvi. Agora o de Ubira tá cortado o perpendicular, né? Tá aparecendo só o paralelo, o que eu olhei. Olha lá, Lara explicando. Devolvido é só para dizer que você entregou a atividade, porque você devolveu. Tchau, Fátima. Isso, é uma raposa. Show de bola. Aquele ali dá um só. Beleza? Fala, Carol. A minha filha, ela estava dizendo que essa questão do devolvido, que muitas vezes é quando o professor já corrige, já vê e devolve, porque não fica nada, né, no IF, né? Você não fica, né? Aí ela estava me dizendo isso, olha, quando você vir devolvido, estiver vendo devolvido, não se preocupe, porque o IF, ele tem um prazo para fazer, os professores têm um prazo para fazer aquela nota, dar a nota aí e devolver, porque não fica tudo, não tem, né? O IF não fica, né, com o documento de ninguém, né? Pronto. É isso. Então, é isso, pessoal. Tentem botar as atividades aí tudo em dia, metam bronca, qualquer coisa vocês têm meu contato aí, falem comigo que eu sempre respondo.
Beleza? Então é isso. Uma boa semana aí para vocês. Obrigada pela aula, foi ótima. Para vocês. Fiquem na paz. Valeu, um Tchau, prof. Até a próxima. Boa.